trabalhadores. O que ele fala? Consultando os trabalhos espirituais, os arquivos espirituais, ele vê que muitos batalhadores são escalados para a jornada na Terra. Aí ele coloca que são almas que querem contribuir, almas endividadas, né? Outras que querem o próprio progresso, e muitos querendo trabalhar. A gente tem muito caso de médios que pedem muitas coisas e eles falam: você vai ser médio. Não é assim que fala? E mediunidade, ela tinha uma conotação que eu acho que a tendência na atualidade é de ser cada vez mais dissipada, de aliar a mediunidade com sofrimento. A pessoa vai porque passa mal, a pessoa vai porque é obrigada, ela vai senão ela enlouquece. Eu sempre ouvia falar isso, né? Ela vai porque tomou um compromisso sério, ela ia ser tuberculosa, ia ser aleijada, ou qualquer outra dificuldade que a gente enfrenta na vida, substituindo para ser médio. Eu acho que ficou um pouco enegrecida a imagem da mediunidade, ficou bonita só de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, do Divaldo Franco, não é, gente? O que vocês acham? E não é verdade. A espiritualidade espera que nós médios trabalhemos apenas. O sofrimento que se aliava era para a nossa própria dificuldade espiritual, né? Para a nossa própria incompetência de ver a questão espiritual ou de viver as questões espirituais, e que faz parte do aprendizado. Então, Emmanuel fala em 1960 sobre a necessidade de mudar esse padrão, porque o entendimento já tinha sido concluído, agora era preciso o trabalho, né? Então, aí o Barros Burnier vem nos falando sobre essa consulta de vários batalhadores. Aí tem aquela palavrinha no final da tela ali, gente. Entretanto, esse entretanto já diz tudo, né? Aí que ele fala: raramente encontramos algum companheiro que, em cometendo essa ou aquela falta, não esteja convicto que, quanto ao império dos inimigos desencarnados, né? Então, o que ele fala? Da justificativa que a gente tem muitas vezes para não rendimento ao trabalho, sobre a ação dos obsessores em nossa vida. Chico Xavier foi impedido de trabalhar pelos obsessores, gente. Se ele não tivesse individuais, ele tem da doutrina. Ela está lá em Kardec, os inimigos desencarnados da doutrina. Eles iam atingir a mim ou a Chico? Né? Lógico que era Chico Xavier no sentido de que da contribuição que ele traz. Ele venceu tudo. Então nós temos muito essa questão das nossas falhas, né, no trabalho, na tarefa espírita, de responsabilizar os obsessores. Então esse, entretanto, o primeiro ponto que ele coloca para a gente. O segundo é quando a gente tem as orientações do sacrifício que devemos à causa do bem. Aí a gente começa a asseverar várias coisas. É possível que isso seja meu? Eu tenho medo de mistificar. Estou em dúvida, por isso devo guardar a isenção. Tenho medo de mentir à própria consciência. E aí vai. Não ouvi com clareza o que o Espírito o esclarecedor queria, né? E ele completa muito claramente, né? Como se nós, em nossa clara posição de inferioridade, estivéssemos realmente habilitados à prática do bem, como se esse bem não fluísse da esfera superior, procurando os nossos singelos recursos de interpretação. Então, o que é que ele nos coloca? Que a interpretação nossa como média que é importante, porque nós vamos traduzir a mensagem do alto, mas que tudo advém do lá. E a gente fica com julgamentos para os espíritos infelizes e para os espíritos superiores na causa, né? Calando a voz dos espíritos em todos os matizes. E ele conclui mais ainda, né? É imprescindível acordar os companheiros da mediunidade para a obra do bem incondicional, a fim de que não estejamos imobilizando a ação dos instrutores do alto, abnegados e vigilantes na renúncia na caridade em benefício do mundo. O que ele fala ali, gente? Que nós podemos estar imobilizando a ação dos espíritos superiores que necessitam de todos nós para o trabalho na seara de Jesus. Ou seja, quando eu impeço ou quando eu fujo ao trabalho, né,
Quando eu não cedo, digamos assim, ao trabalho mediúnico, nós estamos imobilizando. E ele fala antes do preparo que todos nós já tivemos para chegarmos até aqui com a tarefa mediúnica, né, dos precursores. Ele narra o seguinte: espiritismo é bênção do Criador, mediunidade é trabalho da criatura. Então, muitas vezes, nós ficamos só com a bênção. A bênção não nos falta. A bênção da Maria Luísa falta aí para você, gente? Falta, cara? Está presente, os espíritos estão presentes, né? E o trabalho nosso da criatura? Aqui é cobrado, né? A gente precisa trabalhar para que essa luz que vem através dele, não de nós, possa brilhar, possa esclarecer, possa iluminar caminhos, através da abençoada mediunidade. E olha, gente, que mediunidade passa a não ser privilégio, todos nós somos médiuns. E André Luiz completa, no campo de força em que eu me atuo. Eu posso ser médium do mal? Posso. Posso ser médium do bem? Posso. Depende como é aquele campo mental que nós falamos primeiro, que os arquitetos espirituais vão trabalhar em favor daqueles que sofrem, tanto encarnados quanto aos desencarnados. Então, é muito importante que a gente focalize o trabalho mediúnico. Acredito eu, tem sido pouco falado essa tarefa genuína da mediunidade nos nossos congressos, nos nossos trabalhos, né? A necessidade desse grupo íntimo se reunir, como Chico Xavier resolveu reunir médiuns comuns, se podemos chamar médiuns comuns, médiuns, né, gente? Médium é médium, não é verdade? Médium, né, para o trabalho de assistência numa casa espírita, porque é muito importante a gente focalizar. Tudo pode ser muito grandioso, tudo é muito bonito, mas o que nos sustenta, o que sustenta a doutrina espírita são casas como essas. É a casa espírita que representa o verdadeiro papel de luz no mundo. Podemos participar de congressos, de coisas muito maravilhosas, que óbvio, que divulga a doutrina, aquece os nossos corações, estimula a nossa caminhada, mas o alicerce, o trabalho está na nossa casa de oração. Aqui que está o nosso verdadeiro trabalho, a nossa real contribuição, né, como médiuns, como espíritas, como trabalhador da seara. Então a gente tem que se esforçar cada vez mais para melhor contribuir aonde a gente passar, em nome da doutrina espírita, né? E 27 anos de trabalho nessa casa, então 27 anos de labor, de luta, para chegar até aqui. Quantos passaram, quantos vão passar, quantos vão vir. E é importante que dê sequência, que a geração atual deixe o legado para a geração futura, porque eu fico tão agradecido a esses precursores da doutrina, com tanta dificuldade, deixaram tanto patrimônio, que ficaram para sempre. É difícil a gente encontrar, na atualidade, coisas tão grandiosas, como foi no início da doutrina espírita, como a obra de Kardec, como a obra de André Luiz, né? São muito completas, os exemplos, as renúncias, a dedicação. Eu mesmo trabalhando nesse livro, a gente vê que os médiuns construíram as suas vidas em torno do trabalho. Era o casal que estava presente à reunião, como a gente mostrou, os filhos chegando e eles trabalhando, com a simplicidade, com amor, com carinho. Então a gente sai muito fora, às vezes, dessa conduta. Então é necessário, para o exercício mediúnico, é necessário essa intimidade, essa simplicidade, e principalmente a disposição para o trabalho, a tarefa mediúnica, que é através dele que nós vamos trabalhar para dissipar as trevas, que permita os benfeitores espirituais trabalhar, porque em todos os momentos eles nos dão essa narrativa. E sobre atendimento aos desencarnados, nesse livro nós vamos ter depoimento de vários espíritos em situações diversas, né, gente? Os que estão bons estão nos instruindo, os que estão mal estão reclamando, os que ofenderam estão aguardando nova reencarnação. E eu selecionei essa mensagem para caminhar para o encerramento. Anterior, por favor.
a outra. Que chama Amizade e Lição. É a 82ª reunião que consta no livro, datada de 5 de junho de 58. Por que eu escolhi? Essa aí é um dirigente, um trabalhador, um doutrinador de reunião espírita, que traz o seu depoimento com muita clareza, né? Era uma pessoa com grande conhecimento, tinha oportunidade de dialogar com os espíritos. Quando desencarnou, achou que deveria ser recebido melhor do que foi, que aqueles que eles assistiu estariam esperando. Ele falou que encontrou vários, mas cobrando o amor que não recebeu, o julgamento que recebeu na fala dele, né, da falta de caridade com a palavra, da falta de demonstração do Evangelho de Jesus. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, para quem que esse Espírito fala? Né? E ele fala um negócio interessante aqui, o seguinte: não tínhamos o Evangelho na alma, tínhamos a doutrina na cabeça. O espírito cheio de pretensão de sabedoria, mas a alma como um alforje vazio. Era assim que ele se sentia naquele momento. O reconhecimento dos próprios erros. Então ele faz ele conversa com uma pessoa. E eu tenho certeza que essa pessoa era Chico Xavier, porque não foi Chico Xavier que recebeu essa mensagem. Foi um companheiro da casa de trabalho, o senhor Geraldo Benício Rocha. E num trecho, eu acho que ele retrata bem a conduta de Chico Xavier no trato aos sofredores. Por isso eu trouxe para a nossa reflexão, na simplicidade desse espírito naquele momento. Ele falava o seguinte, pode passar, por favor. A narrativa do espírito através daquele médium lá, eu acredito que ele falava para Chico Xavier, não fala que é, mas vocês vão concordar comigo ou podem questionar. Ele fala o seguinte, nesse estado que ele estava de alma, ele escuta o seguinte: uma prece que evolava dessa casa subiu tênue como luz no meio da floresta imensa. O calor da vossa oração atingiu-me. O silêncio harmonioso da vossa meditação consolou-me. O calor da fraternidade, o esquecimento da personalidade que distingue e caracteriza a vossa reunião, envolveu-me no seu manto. E aqui estive. Aprendi por muito tempo a interpretar o Evangelho na própria alma e a senti-lo nos atos e a exemplificá-lo no trato. Afonso de Azevedo. Essa homenagem eu faço a Chico, que acho que ninguém ficou sabendo, mas acho que ele falava com Chico Xavier. E nos dá o roteiro. O que ajudou esse espírito nessa situação? A prece que o atraiu, a meditação que consolou, acalmou o coração dele, né? E a fraternidade, sem saber até quem era, de recebê-lo naquela casa. Então aí ele ficou lá trabalhando para aprender o Evangelho de Jesus, com muito tempo para interpretar na própria alma o Evangelho e exemplificá-lo nos atos e no trato. Então eu falei, gente, só podia estar falando para Chico Xavier, que estava lá caladinho na mesa mediúnica. Então eu acredito que é assim que nós temos que conduzir o nosso trabalho da mediunidade, né? Com essa simplicidade e com esse calor no coração, para que assim a gente possa ser realmente intermediário entre os dois planos da vida e ajudar a espiritualidade no trabalho de redenção da humanidade. Bom, gente, para encerrar, a gente apresenta aí essa trilogia mediúnica, e o Efigênio Salles Vitor, que é um professor, né, como hoje é dia do professor, a nossa homenagem também a todos os professores aí da Terra e do plano espiritual, pela tarefa árdua da educação. Mas ele fala o seguinte: a sobrevivência individual depois do túmulo é a tese da grande consolação. O intercâmbio é fator de esperança no esclarecimento religioso. A experimentação
descerra novos horizontes ao labor científico. A desobsessão é o remédio substancial no alívio às condições deprimentes da humanidade. Então ele faz um resumo da proposta da doutrina espírita. A grande revelação da sobrevivência da alma é a porta que nos abriu a um novo mundo, né? O intercâmbio é essa possibilidade do esclarecimento, de mudar o nosso padrão em termos de religiosidade. E a experimentação, esse contato com os espíritos, que é a tarefa da mediunidade, que busca o labor científico. Agora, a desobsessão é a libertação da humanidade através do auxílio dos mentores espirituais. Então, nós queríamos deixar esse incentivo, essa reflexão, trazer esse trabalho que Chico Xavier fez com tanto amor e tão pouco revelado, para que sirva de inspiração a todos nós, para a tarefa mediúnica, para o nosso entusiasmo, para a nossa alegria, focando a mediunidade como essa porta libertadora às nossas almas, às vezes muito cansadas pelo erro. E aí rogamos a Jesus, a Maria Luísa, que tenha paciência com todos vocês, para que vocês continuem no trabalho, na tarefa tão grandiosa que nós sabemos que é realizada, ficamos sabendo através do Dr. Hugo e através do Cabral, e que vocês continuem tendo essa força, essa vontade, essa alegria que eu vi que reina aqui, para poder trabalhar, porque o trabalhador, o espírito tem que ser alegre mesmo, e com vontade, e unido, amando cada vez mais a oportunidade e o companheiro que está do lado. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre, gente.